Olá, eu sou Camila Lima e este é o programa especial de saúde do Estúdio Tribuna Online, programa de entrevistas gravado no Tribuna Lab. E eu sou Lohane Martins e esse é o nosso segundo episódio da série especial sobre o sono. Hoje vamos falar sobre um assunto que muito interessa a Camila, o sono do bebê. Mas vamos falar sobre o sono do adolescente também. Mas primeiro vamos falar sobre o sono do bebê e para isso vamos conversar com a enfermeira Luana Figueiredo. A Luana é especialista em sono infantil. Olá, Luana, muito bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada pelo convite. Hoje nós vamos falar sobre o sono infantil de 0 a 5 anos de idade. Luana, para começar, tem uma pergunta assim, que toda mãe gostaria de saber. Por que um bebê tem tantos despertares? E como fazer um bebê dormir 8 horas seguidas, de preferência no berço? É possível? Essa é a pergunta recorde. Então, assim, é possível, sim. Porém, a gente precisa olhar o contexto, né? Ao longo do desenvolvimento da criança, 0 a 3 anos de idade, é onde acontecem os principais desenvolvimentos. As principais mudanças, por exemplo, andar, falar, pular, dormir, se alimentar. Então, naturalmente, isso mexe muito com o sono, porque sono é o quê? É consolidação da memória. Então, cada momento que a criança vai desenvolvendo, isso tende a consolidar essas novas habilidades no sono. Então, naturalmente, de 0 a 3 anos de idade em especial, é onde as crianças, os bebês estão mais vulneráveis. Né? E também juntando outros fatos, né? Além do desenvolvimento das novas habilidades, a criança ela está vulnerável, não sabe se expressar, não sabe se comunicar, e a criança sente tudo que nós sentimos. Então, assim, nem eu, nem vocês, a gente dorme a noite inteira todos os dias, mesmo quando nós não tínhamos filhos. Né? A gente acorda por uma dor, a gente acorda por uma ansiedade. Eu tenho uma viagem amanhã, eu tenho uma entrevista amanhã. Tudo isso mexe com a gente, né? O emocional. E também a gente, né, vai no banheiro, enfim. Então, as crianças também sentem isso, desde novinho. Só que tem o fato de não saber se expressar, se comunicar, além do desenvolvimento que estão acontecendo, por não ter aquele hábito de saber dormir de fato, porque dormir é uma habilidade. Então, tudo isso potencializa o fato de ficar despertando. Além de que a fisiologia do sono deles, o ciclo de sono deles, eles se renovam a cada 40, 60 minutos. Então, é como se tivesse vários micros despertares até aí o amanhecer. Nós também temos, só que a diferença é que nós sabemos lidar com isso. Né? E o nosso tempo, o ciclo nosso se renova com mais tempo. O deles são mais curtinhos. Então, imagina esse quebra-cabeça, né? Juntando o fato deles estarem vulneráveis, por a fisiologia do sono estar desenvolvendo ainda ter esse tempinho mais curto, mas o fato de ter as outras questões, igual a gente tem, emocional, mas o fato de não saber se comunicar, né? E o desenvolvimento acontecendo. É como se a cabecinha deles tivesse ali um carnaval, porque é muita nova habilidade, é muita coisa nova, é dente nascendo, engateando, é andando, é falando, tudo isso mexe com a questão cerebral, né, o desenvolvimento. Mas sim, apesar de ter todas essas mudanças frequentes, é super possível ensinar. O que acontece é porque nós somos frutos do meio. Então, por exemplo, o filho do João, o filho da Maria, apesar de ter a mesma idade, eles estão inseridos em meios diferentes. Então, o João acredita em uma coisa que a Maria não acredita, o João estimula o filho de uma maneira que a Maria não estimula, e mesmo independente disso, cada um, né, tem a sua personalidade. Então, só que por sermos frutos do meio, isso potencializa. Às vezes, alguns aprendem mais, outros começam a ensinar desde novinho, outros acham que não precisam de ensinar assim, porque acham que vai desenvolver sozinho, né? Outros têm mais atenção para aquele ponto. Então, tudo isso vai impactando na questão de você ensinar e equilibrar aquela habilidade da criança, que é dormir, que é o recomendado desde novinho, você ter um equilíbrio, um olhar diferenciado. Né? Então, é possível, através dos ensinamentos, desde novinho, mesmo que não seja novinho, você chegou lá, tem 1 ano, não está dormindo, é super possível ensinar. A diferença é que as crianças elas vão desenvolvendo autonomias, né? Então, isso vão ficando mais ativas, mais espertas, mas nada impede de ensinar. Então, é super possível ter as 8 horas.
Você falou da diferença, né, Luana, entre esses ambientes, né? Existe diferença entre o sono do menino e o sono da menina? Olha, fisiologicamente falando, não existe. O que existe são questões comportamentais, né, que alguns estudos falam, mas assim, que não é algo considerável, né, para relacionar aí, porque menino dorme melhor, porque menino dorme melhor. Então, assim, o contexto, é a fisiologia, e é muito comportamental o sono, muito. Então, assim, o que você está ensinando, o que você está proporcionando, né, quais os hábitos que você está proporcionando para essa criança, né? E tem um ponto importantíssimo, que é o que poucas pessoas falam por aí, que é o emocional. O sono, ele é um quebra-cabeça. Então, sim, são várias questões, várias pecinhas que precisam para encaixar, para a gente conseguir ver a imagem. É claro que essa imagem ela não precisa estar perfeita, porque nós não somos perfeitos, né? E tudo que a gente leva com muito Ctrl+C, Ctrl+V, a gente tende a se frustrar, né? Aquilo ali tende a não render muito bem. Então, o emocional é algo que impacta demais, demais, demais. Nesse caso, você falando aí do emocional, se a mãe, então, não está bem emocionalmente, ou o pai, a criança não vai dormir bem? As crianças Tô estão lascada. em fusão. Esse é um pilar do sono que a gente fala. Quais são os pilares do sono? Esse é um ponto importantíssimo. A rotina da criança, a higiene do sono. O que é a higiene do sono? São meios que nós proporcionamos. Isso, a higiene do sono, inclusive, ela tem... artigos aí, científicos que falam que ela proporciona noites melhores de sono de 0 a 100 anos de idade. Né? A higiene do sono nada mais é do que você proporcionar ambientalmente falando e neurologicamente falando para aquele ser humano meios para você ir entrando no sono mais tranquilo, para ter um sono mais reparador. Tem um neurocientista do sono que ele fala o seguinte: dormir é como pousar de um avião. Então, a gente precisa ir devagar para a gente conseguir ter um sono reparador. Então, é importante a gente cuidar dos estímulos antes de dormir. Então, e imagina uma criança que está ali no batuque, neurologicamente falando, né, em constante desenvolvimento. Então, quanto mais a gente olhar para essa higiene do sono, e vai potencializar esse sono. Né? Então, falei da rotina, higiene, rituais e associações. O que são os rituais e associações? São aquelas crianças que só dormem daquele jeito, só dormem mamando, só dormem no colo, só dormem na rede. Então, assim, tem crianças que só dormem de um jeito e dormem a noite toda? Tem, mas é a minoria. É importante a gente tratar isso, ensinar essa criança a dormir de outras formas. Então, rituais e associações, vínculo e conexão, que é aquela conexão com os principais cuidadores, os pais em especial, né? Então, isso é um pilar importantíssimo. Eu atendo crianças que não dormem porque têm saudade dos pais. Não ficam com os pais durante o dia. Então, sabe que a madrugada é o momento que tem atenção. Então, isso é muito forte, isso é muito intenso. Outro ponto importante é sentimentos e vivências. As crianças de 0 até 2 anos de idade, elas estão em fusão emocional com as mães, principalmente. O que significa isso? Os sentimentos das mães são compartilhados com as crianças. Isso tem uma psicanalista francesa chamada Frances Douto. Se colocar lá no Google, vai ter vários artigos dela. E ela fala muito bem sobre isso. Que é o quê? Conversar, falar a verdade, explicar o que está acontecendo, sabe? Porque a criança, eu sempre faço essa comparação. Imagine você e o marido. Se o marido está ali, quer te falar alguma coisa, você já sabe que ele tem uma coisa para te falar, mas ele não te falou. E aí você fica como? Caramba, ele tem que me falar, não é possível que ele não vai me falar. Quando ele te fala, dá um alívio, né? Não quer dizer que tudo vai se resolver, mas a relação de confiança vai ser maior. Então, é essa a ideia da criança. Tudo que você fizer com a criança, é importante você falar. Eu vou te ensinar, agora a gente vai ensinar a dormir de outras formas, porque a gente precisa dormir melhor, eu estou muito cansado. Você também, é importante para o seu desenvolvimento. Então, falar a verdade com a criança, de fato, e acolher, sabe? A criança sabe o que está acontecendo. Por exemplo, vou trabalhar e você vai demorar. Ao invés de você falar assim, eu vou ali rapidinho, vou ficar com a vovó. Não, eu vou demorar, vou chegar à noite, mas quando a gente chegar, a gente vai ter o nosso momento, a gente vai brincar, a gente vai dormir junto. Então, isso gera uma relação de confiança. E a criança, Luana, mas, por exemplo, só tem 2 meses. Isso que eu ia perguntar da idade, se ela entende. Entende tudo. Inclusive, essa psicanalista francesa, chamada Frances Douto, ela é psicanalista infantil e pediatra. Ela fala, as crianças entendem e absorvem tudo desde a concepção. Olha só. Só que vai mudando as fases, né? Então, o entendimento ele vai só aprimorando, vamos dizer assim. Então, é muito forte.
muito forte essa conexão. Né? Por isso que tem aquelas questões que falam, coloca uma música, conversa com a criança quando nasce, realmente faz todo sentido. Né? Então, para tudo, conversar para tudo. Vamos começar a comer, então vai acontecer isso. Enfim, ou você está muito triste, está muito ansiosa, filho, está acontecendo isso, eu não estou bem, mas eu não preciso sentir o que eu estou sentindo, isso é meu. Você não precisa sentir isso. Isso é de adulto, mas nós vamos passar por isso juntos. No puerpério, eu gosto muito de fazer orientar a mãe, em todas as fases eu oriento. Mas no puerpério, que a mãe está ali, né, hormonalmente falando, nos primeiros 3 meses de vida, muita informação, então não está sabendo lidar com tudo aquilo. Então a criança fica... Por que tem alguns puerpérios que é uma bênção e outros que é um tsunami? Isso tem muito a ver com emocional. Então, emocional é do tipo assim, Luana, eu já fiz de tudo e meu bebê não dorme. Primeira coisa que eu oriento, primeiramente, solte essa rotina dessa criança, permita se conectar com essa criança, que muitas vezes está ali, ai meu Deus do céu, tem que fazer isso, tem que dormir daqui a pouco, tem que ter uma janela de sono tanto tempo, meu Deus do céu, se passar isso ele não vai dormir, se eu não apagar a luz, foi porque eu não apaguei a luz hoje. Não, é um contexto. Apagar a luz sozinho, apagar a luz é muito importante, tem uma relação cientificamente falando que é da higiene do sono, de diminuir as luzes do ambiente, só que sozinha ela não faz efeito. Você pode estar fazendo tudo maravilhosamente bem, mas se todas as pecinhas do quebra-cabeça que eu acabei de falar que agora não estiver encaixada, vai ter, né, algum resultado em relação a isso. E aí, esse é um ponto. Quando falam, já fiz de tudo e não dorme, eu sempre falo, primeiro, relaxa, esquece o sono da criança, relaxa. Conselhos para mim. Isso aí, relaxa e procure olhar para essa criança com aquele ser humano mesmo, sabe? Se conecta, conversa, fala dos seus sentimentos. Meu filho, eu estou muito ansiosa com essa questão de sono, isso está me tirando a paz. Então, assim, permita-se falar isso com a criança e solte e conecte, que pode ser alguma relação de conexão. Faça algo por você. Caramba, eu estou vivendo isso. Vou soltar, hoje vai ficar com o pai, vou dar uma volta. Vou dormir fora. Isso é pra tu, vai ficar com a avó, vou dormir um final de semana fora, um dia, né? Porque final de semana, pra quem tá iniciando, é muito tempo, né? Mas assim, se permita, sabe? Porque quando a gente tá relaxado, as crianças relaxam. Isso pra tudo, tá? Alimentação também, introdução alimentar, é um marco também pra acontecer isso. Quando a gente tá muito ansiosa, tem que comer. Não come, quando você relaxa. Então, é uma troca. Isso é muito importante. É dos pontos que eu considero mais importante, esse olhar. Luana, você falou sobre a questão da higiene do sono, né? Que, inclusive, você falou de alguns passo a passos que as mães fazem aí, né? Tem como a gente saber, por exemplo, se a criança está com muito frio, muito calor, porque ela não sabe ainda falar, a gente, às vezes, não entende muito bem. Como saber se está muito frio, se está muito calor, se coloca o ventilador direcionado, se volta para a parede? Esse é um ponto que tem algumas dicas para isso, né? Só que é um ponto também muito particular, porque assim, eu sempre falo no contexto o que é importante olhar. Por exemplo, calor, né? A nuca molhadinha, a bochechinha rosadinha, às vezes as costas também, a mão suando. E frio, as crianças geralmente ficam encolhidas, muito encolhidinhas no berço. E algumas nem dão tantos sinais, simplesmente acordam e já começam a chorar, resmungar. Então, assim, e também é importante a gente olhar a temperatura, a gente avaliar, porque a temperatura deles é igualzinho a nossa. Né? Então, assim, caramba, se você entrou ali num quarto, está muito gelado, observa como é que está a vestimenta da criança, né? Porque nos primeiros anos de vida não é recomendado, especialmente no primeiro, cobertor, por exemplo, né? Então, geralmente a temperatura do quarto, se for ar-condicionado, por exemplo, né, é 24 graus, mas isso depende muito. Se eu falar aqui de uma pessoa que está lá no outro país, né, em outro lugar, que a temperatura é diferente, então eu não gosto nem de ficar norteando muito, porque muitas pessoas às vezes pegam aquilo ali como uma base, né, e não é bem assim, não tem uma receitinha de bolo, mas observar os sinais. Então, à noite, geralmente, a temperatura do corpo cai, né, quando a gente dorme. À noite, não, em todos os momentos que a gente dorme, mas em especial à noite. Então, roupinha de frio, ou se tiver pezinho, pijaminha, né, deixa sem meia, dependendo do lugar que tiver. Se tiver calor, calor assim, não tiver tão frio, coloca só pijaminha normal, né? Se tiver sem meia, coloca meia. Então é muito relativo, mas em geral os sinais é suor na nuca, rostinho, agoniado, a criança fica não consegue relaxar. Óbvio que tem outros motivos, né, para ter esses sinais. E frio, geralmente está encolhido, a boquinha roxa. Então,
E, inclusive, muitas pessoas se perdem aí mesmo, porque às vezes faz de tudo e não olha para os fatores mais básicos, sabe? Não olham, né? Frio, calor, incômodo, fralda apertada, né? Calça apertada. Calça às vezes, apertada. Então, às vezes é uma coisa meia, boba, sabe? gente, o povo tem uma mania de falar em colocar meia na criança, um calor meia. desse. Isso aí. Igual luva nos primeiros meses. Não é recomendado mais luva. O que é importante é a criança estava na barriga, né, com a mãozinha na boca, né? Então, você perde o contato, a segurança daquela criança, né? Dela mesma se virar ali, de sentir aquele conforto, né? Então, o ideal é cortar as unhas, né? Você até falou, né? Uma pergunta que a gente ia fazer, se a pessoa já tentou de tudo. Aí você já Exatamente. até falou, né? Já até respondeu, era uma pergunta. Só que tem uma dúvida, assim, de muitas mães, que eu imagino, assim, como eu, que voltou ao trabalho. Igual você falou, às vezes, né? A gente volta ao trabalho, a criança tá sentindo saudade, e aí se ele despertava uma vez, agora desperta 2, 3. Desmamar pode resolver? O desmame é um ponto aí dos 5 pilares que eu falei, né? Rituais e associações. O desmame é o quê? Na verdade, a amamentação é uma conexão muito forte. E, geralmente, quando a gente chega ao fato de precisar desmamar, geralmente à noite, né? A gente já entrou aí num processo de... Ou a criança geralmente já habituou, né? Quando precisa desmamar, porque o desmame ele, geralmente acontece naturalmente. Quando isso vem desde o início, né? Equilibrado. Então, o desmame é uma conexão. Quando a gente for fazer um desmame, primeiro a gente tem que ver, né, se a criança está fisiologicamente preparada. O que significa isso? Não precisa mais mamar de madrugada por fome, de fato. Então, a gente entra aí com a avaliação do pediatra, curva de crescimento da criança. Então, a gente olhando para esse lado, não precisa, realmente, a gente começa a olhar o contexto. Então, o que a gente precisa ensinar para essa criança antes de mamar? Por exemplo, quando volta ao trabalho, geralmente é 6 meses, até 6 meses, né? Então, fisiologicamente falando, essa criança precisa mamar ainda de madrugada, né? Então, mas, bom, existem crianças que podem vingar? Sim. Então, vamos considerar um cenário que a criança não precisa mamar. E aí, a criança está conectada muito com a mãe, através do peito, tá ali, só dorme no peito. Geralmente, quem precisa de mamar já dorme só no peito. Geralmente, tá? Não são todas. O que a gente precisa fazer primeiro? Primeiro, a gente tem que organizar o dia dessa criança. Porque se essa criança mama a noite inteira, ele precisa entender a negativa do peito de alguma forma durante o dia. Porque à noite está todo mundo muito sensível, né? Então, a gente precisa trabalhar com essa criança, muita conversa, organizar. Por exemplo, se a criança ainda mama livre demanda, a gente precisa ter uma orientação para essa criança, conversar, até porque é importante que a alimentação dali para frente comece a fluir, de fato, né? Então, primeiro a gente organiza esse dia dessa criança, conversa e ensina a criança a dormir de outras formas, que é isso que vai fazer quando o ciclo lá na madrugada se for se renovando, lembra do ciclo que eu falei no início aqui? A cada 40, 60 minutos se renova. A criança... Por que mama sem necessidade, né? Se for realmente sem necessidade? Porque a criança aprendeu que toda vez que para dormir ela precisa do peito. Na cabeça da criança é isso. Então, o que a gente precisa fazer? Por isso que desmamar 100% não pode não resolver, porque eu vou falar isso aqui agora. A gente precisa primeiro ensinar a criança a dormir de outras formas. O problema não é o peito, o problema é a maneira que a criança aprendeu a dormir. Então, quando a mãe me procura para isso, primeiro eu pergunto se a mãe está consciente disso. Eu sempre foco em não desmamar 100%, a não ser que a mãe queira. Mas sempre começa pela noite, porque se a mãe está muito cansada e quer desmamar, eu sempre falo... Vamos desmamar à noite, que aí a conexão, a alimentação torna mais prazerosa. Todo mundo vai dormir melhor e mantém aí até onde você quiser. Né? Porque às vezes quer desmamar, porque acha que desmamando 100% vai resolver. E aí, primeiro, precisa ensinar a dormir de outras formas. A criança, naturalmente, a madrugada tende a evoluir, mas muitas vezes a gente tem que entrar, de fato, tipo, acolher, não dar, de fato. Mas isso é uma progressão aí, é um processo. Mas a ponto-chave é ensinar a dormir de outras formas. E depois, essa criança tende a evoluir, sabe? Porque se você começa ao contrário, a madrugada eu não vou dar, sem os outros pontos do sono, os outros pilares do sono estarem equilibrados, essa criança tende a acordar muito mais. Ou se você faz isso insegura, caramba, eu simplesmente não vou dar hoje, vou passar um remédio aqui, tende a acordar mais vezes, porque primeiro que essa criança não está preparada. Vamos supor que você faz isso com a criança que está indo dormir muito cansada, com a rotina desajustada, ou você faz isso estando super insegura, ou você faz isso correndo, caramba, amanhã eu comecei a trabalhar, eu tenho que começar hoje. Como está seu psicológico? Super insegura. E aí, como é que a criança vai estar? Né? Absorvendo tudo. Então, é importante fazer progressivamente, né? Olhando para todos os pilares, porque senão vai acordar mais vezes, vai ter um efeito contrário.
tá? Então é importante, isso desmamar ajuda muito, a grande maioria das vezes, só que desmamar consciente, fazer olhando para o contexto, não simplesmente falar assim, hoje eu não vou dar. Pode ser que funcione? Sim, mas pode ser que você se frustre, passe mais raiva, a criança chore muito, sabe? E aí, né, não é legal, né, de alguma forma. E até que idade, então, o sono da criança vai se estabilizar e a gente vai voltar a dormir a noite inteira? Olha, geralmente, há 3 anos de idade, no soninho, uma fisiologia do sono já permite essa criança ter, né, as tão sonhadas aí, né, mais horas de sono de uma maneira mais equilibrada. Só que tudo isso vai em relação ao quê? Como que estão os hábitos da criança? Né? Eu atendo crianças de 3 anos que não dormem. Misericórdia. Entende? Então, é importante, porque tem um hábito, por exemplo, de dormir sempre com alguém ali, ou ter uma madeira, já atendi, mais velho. E assim, que fique claro, não é um julgamento. Cada mãe e pai chegou àquele limite porque tentou ajudar de alguma forma, sabe? Isso é muito interessante, porque quando a gente traz para a consciência, e a pessoa começa a mudar de fato, coloca de fato, né, em prática, mas em geral 3 anos já começa a equilibrar. De 3 a 5 anos já é bem mais equilibrado, já tem condições, né, de dormir muito melhor. Na verdade, crianças aí até antes, 7 meses, 8 meses, que dormem já a noite inteira. Então, vou dizer a maioria, mas vou dizer todos, né? Mas é uma grande parte. Ainda não é minha realidade. E é importante a gente entender o seguinte: as crianças, principalmente até 5 anos, elas vão acordar por algum motivo. Tá? A diferença é quando você ensina, você não, por exemplo, quando não tem uns hábitos equilibrados, a criança acorda, você precisa ninar, ou você precisa dar mamar. Então, você precisa ter uma entrega muito grande, sabe? E às vezes fica horas acordado. É diferente quando você ensina. Não quer dizer que não vai acordar. Vai acordar. Porque tem as doencinhas, gripe, e tudo aquilo que eu já falei no início. Só que é diferente. Quando você já ensinou bons hábitos, caramba, mamãe tá aqui, tá tudo bem, vou dormir. Ou sonhou, ficou ali, ou foi pra sua cama rapidinho, quando é maiorzinho. Tudo bem, meu filho, vamos voltar? Então, assim, a coisa que não te demanda. Então, é diferente, sabe? Isso vai acontecer, isso é muito comum acontecer. Não vai dormir 100% todas as noites depois que você ensina. Mas a sua entrega em relação àquilo é muito mais rápida, é uma coisa que não te sufoca, sabe? Não tira seu sono. Então, é diferente. Mas, infelizmente, depois vem as outras fases, né? Como a adolescência. E, sobre isso, a gente conversou com a doutora Jéssica Polese, doutora especialista em medicina do sono. E ela vai falar um pouquinho sobre o sono do adolescente com a gente. Considerando que pela parte hormonal, os adolescentes, quando vão chegando na faixa dos 12, 13 anos, já vão ter dificuldade em iniciar o sono. Então, eles vão ter uma tendência a dormir mais tarde e querer acordar mais tarde. Aí fala que o adolescente é preguiçoso, porque dorme na sala. Na verdade, não. Na verdade, naquela faixa etária, ele tem esse problema mesmo. Existem alguns países do mundo que, já pensando nessa situação, eles já começam a aula um pouco mais tarde, exatamente para esse adolescente poder dormir um pouco mais. Então, é uma situação que exige que o indivíduo respeite o horário de dormir, evite usar o celular, porque normalmente ele já vai ter dificuldade de começar a dormir. Se ele pega coisas interessantes que despertem a atenção, vai atrasar mais ainda esse início de sono e ele vai ter tendência a acordar cada vez mais tarde no outro dia. Aí, às vezes, chega um adulto com problema no sono que foi adquirido na adolescência, quando, se você tivesse um pouco de rigor, soubesse disso e adaptasse, não aconteceria. Então, Luana, para a gente finalizar, eu quero te perguntar assim, né? Aquelas dicas maravilhosas. Como que a gente faz para o bebê dormir mais, com mais autonomia, de preferência ali no bercinho, né? Dá umas dicas para a gente, igual você falou da higiene do sono. O que os pais podem estar fazendo, ajustando a rotina? O que pode ajudar nesse processo aí para tentar... Para equilibrar. Que ele durma o possível, assim, né? Não fique despertando de 2 em 2, mas que durma o máximo que a gente conseguir aí. Ótimo. É uma pergunta bem interessante, né? Porque eu costumo dizer, até nos meus canais, as dicas básicas costumam resolver bastante, né? Então, a primeira dica que eu vou dar é: cuidem de vocês, pais. Essa é a principal, assim. Luana, como assim, né? E a prática, eu vou falar um pouco disso logo mais, mas cuidem de vocês, né? O emocional de vocês.
porque as crianças, elas absorvem, né? Como eu já falei, tendo crianças que muitas vezes acordam por saudade ou muitas vezes por ter uma relação em casa muito agressiva, uma relação de muita cobrança, né? Muita exigência. Então, aquela criança não se sente ali parte do meio, né? Como uma criança deveria se sentir. Então, tudo isso é emocional, né? Então, isso impacta demais o sono. E outro ponto importante em relação a essa questão emocional é quando as crianças acordam de madrugada. Então, tenham empatia quando essa criança acordar, que esse é um ponto, assim, importantíssimo. Claro que tem outros pontos antes desse, mas muitas crianças, às vezes, acordam de madrugada e nós estamos cansados, né? Isso é normal, a gente com sono não é ninguém, né? Então, às vezes, a nossa reação é o quê? Caramba, de novo, não é possível, meu filho, não aguento mais. Então, a criança, ela fica muito mais intensa. Isso é um super segredo que eu estou dando aqui hoje. A criança fica muito intensa e tende a acordar mais vezes. Então, óbvio que você não vai ficar ali, né? O Buda, maravilhoso, acordou. Não é isso. Mas acolhe, tem empatia, porque ele não acorda porque quer. Né? Então, é importante a gente ter essa visão. Quando a gente olha para a criança com essa empatia, a criança sente esse acolhimento. Meu filho, tá tudo bem, vamos dormir de novo. Tá tudo bem, vamos lá, eu te ajudo, quer que eu fique aqui? Então, assim, ter esse olhar. E aí, na prática, além disso tudo, né, que eu acabei de falar, é importante olhar para a rotina da criança. Então, cada idade, né, tem uma rotina. O que é a rotina? É o relógio biológico, o corpinho da criança, nos mostrando o que ela precisa para manter assim, o desenvolvimento, as questões hormonais, né? Então, a rotina é a criança que faz, não é a gente. Toda criança tem uma rotina. E, geralmente, são bem similares por idade. Então, uma criança que tem, por exemplo, 5 meses, 4 para 3 sonequinhas, 6 meses, 3 sonequinhas, e por aí vai indo, né? Isso vai mudando. Então, é importante vocês procurarem entender qual é a rotina, né, fisiológica do meu filho. Quantas mais ou menos sonecas, que deve fazer, quanto tempo consegue mais ou menos ficar acordado, porque tudo isso impacta. Por exemplo, se uma criança dorme muito cansada, muito exausta, muito tempo acordada além do limite dela, tende a ter mais despertares. Se você vai fazer um desmame e não olha para isso, muitas vezes, só de você ajustar a rotina, quando chega na madrugada, você não acorda tantas vezes assim, quando você ajusta. Pode ser que você não precise passar por aquela fase difícil, sendo que só pelo fato de ter ajustado a rotina, entende? Então, a rotina é essencial. E aí tem um ritual noturno na rotina, né? Que é um ponto muito importante. A higiene do sono, ela é importante para as sonecas e para o sono noturno. O que é a higiene do sono, como eu já falei, né? À noite, ela é o ritual noturno. Por quê? Porque ela tem questões científicas por trás disso. O que acontece? O nosso corpo, nós estamos hoje no ciclo circadiano, que é o 24 horas. Né? O nosso dia tem 24 horas. E no Brasil, existem condutas diferenciadas para outros países. O pôr do sol é 18 horas. Então, qual é a explicação para diminuir luz, né? Ficar no ambiente mais tranquilo? A melatonina, que é o que induz o nosso sono, ela vem no nosso corpo, né? Diz assim, opa, agora é hora de eu atuar. Então, a partir de 18 horas, ela aumenta em todos nós. E o cortisol, aquele que deixa a gente acordado, que vem lá 4h30 da manhã, 5 horas, né? Quando o sol nasce, ele diminui. Então, a melatonina é um hormônio super, hiper, mega, ultra sensível à luz artificial, estímulo, né? Então, o que acontece? Quando a gente proporciona isso para o ambiente, o corpo facilita o relaxamento. Por isso que é importante essas crianças dormirem aí nessa faixa aí de 19 às 20 horas, né? Porque isso potencializa. Então, se você faz ao contrário, você estimula essa criança, coloca luzes fortes, brinquedos barulhentos, joga para cima, brinca de correr muito forte. Sabe aquelas brincadeiras bem agitadas? Você diz ali pro corpo, né? Para a fisiologia do seu corpo, ó, não está na hora de dormir. Então, as glândulas do corpo, né, recebem aquele estímulo e falam, ó, o cortisol, vem aqui, não está na hora de eu dormir, não. E aí o cortisol, ele fica com a melatonina, ó, competindo, e aí faz essa criança despertar várias vezes. Isso é muito interessante. Então, resumidamente, na prática aí, é diminuir as luzes, sim, faz sentido. Então, tem uma explicação científica para isso. Não precisa deixar a criança ali tudo apagado, não é isso, sabe, gente? É coisa simples. Evitar estímulos demais, proporcionar que essa criança entre no sono mais tranquilamente. Então, um momento de conexão com os pais, estar ali no tapetinho, conversa, que é um pilar do sono, né? Então, assim, reduzir os estímulos antes de dormir, principalmente aí, né, os primeiros 2 anos de idade, é muito mais intenso isso. Depois também, mas as crianças
o sono já amadurece mais, né? 2 para 3 anos, como eu já falei. Então, a principal dica é rotina, cuidar dos estímulos antes de dormir e evitar que durma muito cansado. Os principais despertares são esses: cansaço, exaustão, estímulo e rotina desajustada. Às vezes soneca demais durante o dia, ou de menos, está tão cansado que, caramba, não está dormindo direito, né? E os hábitos, né? Então, se essa criança só dorme assim ou assado, procure ensinar essa criança a dormir devagar. Por exemplo, se está dormindo no peito, vai para o colo, depois vai para o berço. É gradual, não tente fazer tudo de uma vez, porque não é bacana. Né? Primeiro, que a chance de você se frustrar é alta, né? E as crianças, elas aprendem pela repetição. Então, é gradual. Então, vai devagar. Hoje eu faço isso, amanhã, daqui 5 dias eu faço aquilo. E vai indo. Então, é importante ter outra dica importantíssima: a paciência. Que as coisas não mudam de um dia para o outro. É um processo, tá? Criança não anda de um dia para o outro, criança não começa a comer de fato de um dia para o outro, não começa a falar do dia para o outro. É só você olhar para esses outros pontos. Começa a falar, dá, depois neném, depois vai. Andar, cai, engatinha, cai. Isso depende do quê? Da sua entrega. Se você for uns pais, que vocês forem, né, que estimula, ela tende a andar mais rápido. Se for um pai ou mãe que não estimula tanto, não quer dizer que não vai andar, mas tende a ser um pouco mais devagar. Ou, às vezes, a criança mesmo fazendo tudo, é no tempo dela. Então, é importante ter esse olhar, tá? Essa paciência. Então, as principais dicas são essa: emocional, rotina, a higiene do sono, olhar para a maneira que essa criança está entrando no sono, os hábitos, né? E a madrugada, esse é um ponto-chave. Acolhimento, muito acolhimento. Conversa, acolhimento, não só na madrugada, né? Em todos os momentos. Muitas pessoas se perdem aí. Caramba, tem que dormir, não é possível que não dorme. Tem que fazer assim, ou força a criança a ficar ali. E o berço é um processo, né? Desde o início, é importante você proporcionar isso para a criança, né? Que, como sono é um aprendizado, então, quanto mais novinho você ensinar, melhor. Mas não quer dizer que você não tem essa capacidade quando está maior. Então, por exemplo, se fica só no colo ou fica só no peito, vai mudando. Eu gosto assim, ó, peito, colo, berço. Sempre é colo, berço. Está no colo, diminui o ninar, vai acalmando. Isso é um processo. Diminuiu hoje, não ficou no berço. E o fato de não ficar no berço, gente, não quer dizer que não está aprendendo. É um processo. Eu sempre falo, é um videogame, ó. Tem um chefão lá, você precisa, para você derrotar ele, você repete várias vezes. E essa repetição que você tem, você está aprimorando. Não quer dizer que você está errando. Você não está conseguindo, você tem que arranjar um jeito para... Caramba, agora eu tô bem agora eu já sei como é que eu faço. Até você matar. E se você não pega ele, você não passa de fase. Então, o berço é isso. Se a criança não está ficando ali, não tem o hábito. Então, comece a ensinar. E vai ficar ali 5 dias, 6 dias, 10 dias. Geralmente, 15 dias começa a virar a chave, se você estiver fazendo com constância. E um outro ponto não queira de uma vez. É mais importante não parar, sabe? Todas as sonecas, caramba, não consegui nenhuma, ou consegui só uma. Não tem problema, se você conseguiu uma, já é uma vitória. Consegui uma, 20 minutos. Já é alguma coisa. Na próxima, você tenta de novo. Coloca essa criança no berço. Claro que tem todas algumas técnicas para isso, né? Que se eu fosse falar aqui é muito, muito assunto. Mas é importante e gradual, sabe? Eu sempre gosto do colo ao berço. A não ser uma criança que dorme do lado da mãe já na cama, que aí pula uma fasezinha do colo, né? Mas tenham paciência, que a chave não vira de um dia para o outro. É importante entender que não tem milagres, sabe? É a entrega mesmo e a consciência, que muitas vezes a nossa correria, né? Eu sei que muitas vezes é difícil. Bate o desespero. Ainda mais que quando a gente está cansada, né? Que geralmente a grande maioria está assim. Então, por isso que é importante se orientar sobre o sono logo depois do nascimento, que acho que é muito mais tranquilo, né? Você falou sobre essa questão da rotina. Precisa ser uma rotina rígida, assim, todo dia tem que ser no mesmo horário, do mesmo jeito, tentar fazer sempre a mesma coisa? Que às vezes a gente fica meio louca se sair da rotina. Meu Deus, eu vou sair da rotina, não vou sair de casa. Isso aí, exatamente por isso que muitas crianças retrocedem até ou não evoluem. Então, a rotina não é rígida, ela é rítmica. Então, isso é muito importante. Para a criança, muito mais vale a previsibilidade. Então, o que vai acontecer? Então, a Maria está ali, acordou. Ela sabe que ela vai mamar, ela sabe que ela vai brincar no tapetinho, daqui a pouco ela vai uma frutinha, dormir. Daqui a pouco ela acordou, almoçou, vai tomar um banhozinho e vai dormir de novo. Então, todo dia à noite ela vai tomar um banhozinho, botar aquele pijaminha, que ela já sabe que tem um ritualzinho. Então, isso que é importante fazer desde o nascimento, não é a rotina de fato, né, desde o nascimento, mas a previsibilidade. A previsibilidade é o que vai deixar essa criança menos ansiosa, vai deixar essa criança muito mais
fácil de lidar com todo aquele processo. Então, a rotina não é rígida, é rítmica. A criança não tem noção de horário, ela sabe o que vai acontecer, tá? E não é legal também ter essa rigidez, porque eu costumo falar outra analogia aí, do alface. A gente faz um regime, a gente vai comer alface. Um exemplo, tá? Lógico que eu estou exagerando, mas, por exemplo, 15 dias só comendo alface. Ninguém vai comer, mas tem gente que pode ser que faça, né? Quando acabar essa dieta, você vai querer comer o quê? 10 vezes mais do que você estava comendo. E nunca mais ver alface. Nunca mais ver alface. Então, assim, você vai se frustrar, você vai surtar. Então, não adianta, não é esse o foco, sabe? É importante você ir com naturalidade. Ó, eu sei que mais ou menos essa sonequinha acontece mais ou menos no horário. E também porque, de acordo com a idade, vai mudando. Então, imagina você fica com uma rigidez ali. Né? Então, é importante entender que não é rígido, é rítmico. Altas dicas, adoramos. Ficaríamos aqui, ó, horas e horas só tirando dúvida de sono, a mãe desesperada. Prazer te receber, Luana. Ai, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito grata mesmo. Espero poder ajudar muitas pessoas aí. Luana, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. A gente aprendeu bastante hoje. Ah, que bom. A gente espera ajudar muitas mãezinhas que nem Camila. Estamos desesperadas, batendo cabeça. Então, galera, estamos chegando ao final deste episódio do programa especial de saúde do Estúdio Tribuna Online. Esse é o nosso segundo episódio da série sobre o sono. Você pode assistir a todos os episódios no nosso canal do YouTube, no site do Tribuna Online e nos principais tocadores de podcast.